coisa maravilhosa. Irmãos, eu tenho pensado muito nisso e eu estou com 62 anos e eu estou falando uma coisa para mim mesmo, sabe? Não dá para perder mais tempo não, irmãos. A gente não pode perder mais tempo. É procurar dedicar mesmo a nossa vida a Deus, não tem como perder mais tempo. Você pensa assim também, queridos, Jesus está voltando. Bom, hoje nós vamos falar sobre a carta de Efésios e só o título da lição ela já fala muito conosco. O título da lição, quem pode recitar para mim, por favor? O problema do PDF é esse, né, irmão? Se a gente tem a revista na mão, né? O título da lição é Regenerados para Servir. Então só o título da lição já dá uma sacudida com a gente, dá ou não dá? Então a palavra regenerado, ela fala do novo nascimento. Então todas as vezes que a gente pensar assim, ó, regeneração, a gente está pensando em novo nascimento, amém? Amém. Então essa carta, Paulo ele acaba dividindo essa carta em 3 segmentos. O capítulo 1 ao capítulo 3, ele introduz princípios relativos ao que Deus tem feito por nós. Capítulo 1 ao capítulo 3. No capítulo 4 ao 5, ele expõe princípios da nossa existência, como é que nós somos. E no capítulo 6, ele apresenta os princípios a respeito da nossa luta diária. Então, Paulo vai dividir aqui essa carta nesses pontos. E falando em regeneração, regeneração quer dizer nascer de novo, ok? Tanto é que Jesus vai falar o que com Nicodemos? Necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Ele está falando de regeneração. E ele vai dizer, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Então nós precisamos nascer de novo. Nós já nascemos de novo. Quem já nasceu de novo aqui, levanta a mão. Então você foi regenerado para servir, ok? O Senhor Jesus disse o que? Ele veio para ser servido. Ele veio para servir. Então o nosso maior exemplo, né, a nossa régua, como diz o pastor Evandro, vai falar muito do pastor Evandro durante muito tempo. A nossa régua é lá em cima. Então é Jesus que ele veio para servir e não para ser servido. Tem alguns textos aí sobre regeneração. Eu gostaria de apenas ler um Tito capítulo 3, versículo 5. Quem pode ler para nós, por favor? Tito 3, 5. E depois nós vamos ler aí os versículos de 3 ao... o versículo 3 de Efésios, capítulo 1, do 3 até o 14, uma leitura em conjunto, tá bom? Tito 3, 5? Isso. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo. Esse texto é lindo demais, irmãos. Ele é profundamente, assim, ele traz assim, uma clareza muito grande para nós sobre regeneração. Vamos fazer a leitura alternada então, do capítulo 1 de Efésios, do 3 ao 14, por favor. Podem começar. Isto é, o ministério que me foi dado a conhecer ou revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Espera um pouquinho, você está lendo Efésios? Efésios 3. Não, 1 do 3 ao 14. Desculpa, irmãos. 1 do 3 ao 14, né? Isso. Tá. De repente foi eu que falei errado aqui, tá bom? Tá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e
irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Para o louvor da sua gloriosa graça, ao qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Desvendando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, propusera em Cristo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. E em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Que é a garantia de nossa herança até a remissão daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Amém. Então o versículo 3 aí, ele diz assim que bendito seja o Deus e Pai, Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com algumas bênçãos espirituais. É isso que está escrito? Todas as bênçãos espirituais. Então, irmãos, nós somos um povo que nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Então, a gente não precisa mais ficar correndo atrás das bênçãos espirituais, elas já nos foram dadas, ok? Nós temos que lutar para conquistar muitas coisas com a bênção de Deus, mas aquilo que a gente precisa em relação a bênçãos, nós já temos. Amém ou não amém? Então, assim, outra coisa que eu gosto de pensar também sobre regeneração, porque a palavra regenerar também, ela traz para nós também no sentido de uma recuperação moral, uma recuperação espiritual, porque assim o texto mais para frente ele vai dizer como nós éramos. Aqui ele está dizendo sobre as bênçãos de Deus. Então essa carta, na verdade, ela é enviada à igreja de Éfeso para apresentar algumas doutrinas fundamentais, como o resumo da fé cristã, para fortalecer a fé dos irmãos. Então a finalidade era preservar a unidade da igreja. Olha, irmãos, que coisa linda, porque naquela época o que muito acontecia lá, todos sabem que na cidade de Éfeso existia uma deusa que se chamava Diana. Eu não sei se os irmãos já ouviram, mas às vezes liga muito assim, ó, Diana, deusa dos prazeres. Por quê? Porque o culto a Diana, a base dele era orgias, era prostituição, era essas coisas assim que Paulo vai denunciar lá em Gálatas, são as obras da carne. Então a gente precisa lutar. Então a finalidade dele era a unidade da igreja. E é interessante porque eu grifei aqui unidade da igreja, porque nós estamos vivendo um momento de transição, sim ou não? Sim. Agora, irmãos, mais do que nunca, nós precisamos de unidade. Eu disse isso aqui numa das lições e vou repetir. As nossas prioridades têm que ficar um pouquinho de lado e ver quais são as prioridades da igreja nesse momento. Nós precisamos ajudar o pastor Eloy, ajudar o pastor Alisson, ajudar a irmã Elda, ajudar os ministérios da igreja, para que a gente possa romper essa transição da melhor maneira possível. E isso a gente só vai conseguir com a unidade da igreja. Entende, irmãos, como que é importante? E Paulo ele vai bater muito nisso. Aí ele vai dizer que a igreja é chamada para, olha, vamos ver aqui Efésios capítulo 4, versículo 13 e 5:8, 4:13.
Pode ler, por favor. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Olha só, ele está falando em unidade da fé, até que todos cheguemos. Nós vamos chegar completamente a essa unidade nesse tempo? Não, nós vamos chegar um dia, mas enquanto isso nós temos que lutar para chegar a essa unidade, e através do pleno conhecimento do Filho de Deus. E ele chama a atenção, porque ele fala assim, ó, o estado de pessoas maduras. E graças a Deus a gente tem uma classe, né, Marilza, muito abençoada, muito madura, muito assim, vamos dizer assim, muito firmada. E isso nos dá assim uma alegria muito grande de estar aqui. E a gente precisa trabalhar muito bem essa questão da unidade. 5:8 vai dizer assim: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça. Olha que coisa linda isso, irmãos. Então nós precisamos viver como filhos da luz, trabalhando na unidade, para que a gente possa vencer esse tempo. E eu tenho orado ao Senhor também, para que assim, essa igreja, ela atrai as pessoas, sabe? Que as pessoas passam na porta, sintam o cheiro de Cristo, e eles só vão sentir o cheiro de Cristo se a igreja tiver unidade. Aliás, Jesus, quando fala em unidade, ele fala que a carta de apresentação da igreja é a unidade. Se as pessoas verem que nós, como irmãos, estamos na mesma unidade, na mesma fé, nós vamos atrair muitas pessoas para ser salvas aqui nesse lugar, nessa igreja. Se você crê nisso, diga amém. Amém. É assim que a gente precisa. Então, na visão do apóstolo também, uma coisa que eu achei muito legal na revista, é que a igreja é uma nova sociedade de Deus vivendo nesse tempo. Então nós somos a sociedade de Deus vivendo nesse tempo, e como sociedade de Deus nós precisamos viver como a palavra nos ensina. Essa manhã eu estava estudando um pouquinho, aí Deus me deu uma frase que diz assim, olha, a nossa santidade tem que ser conquistada todos os dias, irmãos. Todos os dias nós precisamos conquistar a nossa santidade. Aquilo que nós fizemos ontem já não dá mais. É como as nossas necessidades fisiológicas. Você vai ao banheiro e não é assim que acontece? Então a gente precisa novamente de buscar a presença do Senhor. Nós somos a unidade de Cristo. Então, nesse primeiro ponto aí, ele vai falando, ele dá a introdução. E o primeiro ponto da igreja vai nos dizer assim, uma nova vida em Cristo, que é a regeneração. Se nós somos regenerados, nós temos nova vida em Cristo. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas, e eis que tudo se fez novo. Isso é regeneração. Nós estamos regenerados. E isso tem assim, agora uma coisa assim que eu percebo, eu não sei se os irmãos concordam comigo, que isso tem se tornado um problema para os nossos dias. As pessoas querem Cristo, querem ir à igreja, querem cantar um bom louvor, uma boa música, querem ouvir uma boa palavra, é um ambiente muito agradável. Hoje você vai na igreja, talvez é o melhor ambiente, porque as pessoas são pessoas que procuram ser honestas, corretas, que não têm vícios. Não é isso que a gente encontra na igreja? Mas o problema que eu vejo é o seguinte, mas as pessoas, muitas, não querem mudar de vida, irmãos. A gente está num tempo que as pessoas vão para a igreja e dizem assim, ó, não, venha como está, mas é para vir como está, mas não pode ficar como está. Tem que ser regenerado, tem que ser lavado, tem que ser limpo. Então, para a gente continuar essa nova vida, ok? Então, em Efésios 1, versículo 3, ele vai falar, no 10 ele também vai falar sobre essa nova vida, as bênçãos que nós temos, e ele está falando dessas bênçãos em Jesus Cristo, ok? Alguma palavra aí dos irmãos nesse sentido, nesse ponto? Tem que ser rápido para a gente dinamizar, tá ok? Tira um pouquinho a máscara para falar. Foi muito interessante assim, que a gente está ouvindo várias explicações, né, através desse versículo. Mas às vezes assim,
Jesus vai dizer que a nossa luz ela não pode estar escondida, né? Por isso que o crente tem que se revelar. Crente não pode ser agente secreto. Crente tem que ser crente no trabalho, na escola, na igreja, em casa, na família, né? E esse é o grande desafio para nós, ok? Eu gosto de pensar, e eu já ouvi falar sobre isso, que o livro de Efésios, ele é um manual do cristão. Ele é um manual do cristão. Seria assim, excelente se todo novo convertido estudasse o livro de Efésios. Porque aqui está mostrando como o cristão deve se comportar, deve viver na nova vida. Amém, amém. Na verdade, assim, a palavra-chave de Efésios é vida prática em Cristo. Essa é a palavra-chave da carta de Efésios, ok? Toda vez que você... Obrigado, querido. Todas as vezes que você for ler a carta de Efésios, você já entra com essa palavra na mente, ó, vida prática em Cristo. Essa é a palavra-chave. Aí agora, a carta também ela traz uma ideia assim maravilhosa. Na verdade, a Bíblia ela traz a ideia de sermos conforme Cristo. Isso deve ser um estímulo à santidade e não uma desculpa para pecar. No capítulo 2, versículo 10, deixa eu ver se é esse texto mesmo. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então assim, a carta ela traz a ideia de nós sermos assim, na verdade, a palavra cristão, ela quer dizer pequenos cristos. Nós somos pequenos cristos. Nós trazemos a imagem de Cristo. Nós somos o reflexo de Cristo. Agora, a questão é qual Cristo você está apresentando, ou qual Cristo eu estou apresentando. E é muito importante a gente pensar que a gente está crescendo o quê? Na graça, no conhecimento, na estatura. Nós estamos amadurecendo para cada vez nos tornarmos mais parecidos com Cristo. E o caminho, irmãos, não tem outro. O caminho é vida separada, é santidade. A gente não vai se parecer com Cristo vivendo uma vida de qualquer jeito. Eu estou olhando para dentro de mim mesmo e tenho falado comigo. Eu estou com 62 anos, não dá para perder mais tempo, irmãos, não dá. A Bíblia fala que feliz é aquele que é apanhado no pé, ainda quando o fruto está no ponto, né? No ponto. Então a gente pensa assim, às vezes a gente fala em amadurecer, mas tem gente que amadurece tanto que vai ficando até apodrece, cai do pé, não é pego. Então a gente tem aquele lugar certo de olhar para a gente e falar assim, até aqui tá bom, eu tenho que ceder um pouco, eu não tenho que ficar tão verdolengo, mas eu também não tenho que amadurecer ao ponto de enrijecer e cair, né? Então, bendito é aquele que é pego no pé no tempo certo. Então, esse amadurecimento tem que ser uma coisa controlada, que aquelas pessoas radicais na igreja que ficam pegando em picuinhas, coisinha pequena, né? Num pedaço de coisas que a gente sabe que não vai levar ninguém a nada. Então, esse amadurecimento é o tempo certo. É verdade. E quando fala que pessoa madura, assim, o espelho é Cristo, né? Então a gente não conhece ninguém que foi tão equilibrado como Cristo em todas as situações. Então Cristo ele é o nosso ponto de equilíbrio, né? A gente precisa entender. Então é muito bom a gente pensar sobre isso. É interessante também que dentro desse contexto aqui, Paulo ele faz uma oração também, ele para no meio da sua carta e ora por essa igreja, diz que lembra deles e que assim tem uma alegria de vê-los. E uma expressão aqui que ele diz que eles sejam cheios, assim, a oração de Paulo é que eles sejam cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito de sabedoria. E é interessante que o estudo vai dizer que a sabedoria nos poupa erros e sofrimentos, não é verdade?
Quando a gente age com sabedoria, quando a gente age assim com mais atenção, a gente evita sofrimentos e erros desnecessários. E lá, aí uma das menções da oração dele que eu achei muito lindo, é no capítulo 1, versículo 18, ele vai dizer assim, peço que ele, o Senhor, ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança dos santos. Olha que coisa linda. Então Paulo está orando, ele está pedindo para que a sabedoria de Deus venha sobre as nossas vidas. E essa operação da força e do poder de Deus se manifestou em Cristo na sua morte e ressurreição. Então, queridos, o poder que nós temos como igreja do Senhor, ele foi conquistado na cruz. Paulo vai falar assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, a gente percebe aqui que ele primeiro fala dessa condição, e agora no próximo ponto ele vai falar da condição natural, a nossa condição natural, que está aí em capítulo 2, do 1 ao 3. Quem pode ler, por favor? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam o presente ordem deste mundo e o princípio do poder do ar do Espírito que agora está atuando nos que vivem em desobediência. Entre eles também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne. Quando a gente lê carne, a gente pensa assim, natureza pecaminosa ou velha natureza, ok? Toda vez que você lê carne, quando fala nesse contexto, é isso: fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, na verdade, assim, todas as pessoas que ainda não foram regeneradas, elas vivem segundo o curso desse mundo, e muitas vezes até de forma assim ignorante mesmo. Eles andam porque não sabem, não conhecem, não é porque eles não querem, ok? Tem gente que conhece e anda, esse é pior, que ele foi na igreja, ele conheceu a palavra, ele ouviu, mas ele volta para o mundo. Então ele já não é ignorante no sentido de conhecimento, mas as pessoas que não foram regeneradas, elas andam assim, no curso, elas são dirigidas segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Olha só, irmãos, por isso que nós como igreja, nós precisamos orar pela salvação dos perdidos. Jesus disse o que? Eu vim para buscar e salvar os que estão perdidos. Eu vim para os sãos, é isso que Jesus disse. Eu vim para os doentes. Então a gente precisa orar para que a escama dos olhos, os tampões do ouvido que impede da pessoa ouvir a palavra de Deus, caiam por terra. A cegueira espiritual, tem gente que é cega, parece que não consegue enxergar. A gente precisa fazer muito bem isso. E essa condição natural, nós estávamos nela. Então quem nasce de novo, quem não nasce de novo, está morto, fora da vida com Deus. Aí as lições diárias, quem pode ler as lições diárias, os textos diários, Isaías 59, ele vai denunciar a iniquidade do povo, como que o povo era, como que o povo agia, como que o povo fazia. E ele vai dizer uma coisa assim, que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então a máxima é a seguinte: Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Então, queridos, mesmo Deus nos amando, a gente precisa lutar contra o pecado. Agora, às vezes eu fico pensando, e a gente tem muita dificuldade, muitas pessoas, dentro dessa área de pecado, mas a Bíblia diz o seguinte, que o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Por que não tem o domínio sobre nós? Porque o Espírito Santo está em nós. Daí uma vida, assim, no capítulo 5, Paulo vai dizer assim, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-os do Espírito. Irmãos, não tem jeito, é uma ilustração assim que a gente fala sempre e volta sempre nela.
é o seguinte: põe 2 cachorros amarrados um em frente ao outro, todo dia você bate em um, bate no outro, começa a fazê-los brigar. Um você vai alimentar ele muito bem e o outro você vai deixar passar fome. Essa é a história. Aí um dia você vai soltar os 2 para brigar. Quem vai vencer a briga? Você está com fome. O que se alimentou. Então assim, olha, pense nisso na sua vida e na minha vida. Nós somos esses 2 cães. Se você alimentar a sua vida com as coisas desse mundo, com os prazeres da carne, com os prazeres, a consciência dos olhos, que vai dizer lá, quem vai vencer na sua vida é a carne seca. Aí você, carne seca. Aí carne você seca. vai se tornar um crente, o quê? Um crente o quê? Carnal. Paulo vai falar isso em Coríntios. Crente carnal. Você já viu crente carnal? Quem já viu aqui? Levanta a mão. Quer que explica o que é um crente carnal? Ele abre a boca, só sai palavras indevidas, torpes. Ele encontra críticas. Murmura. Ele chega perto de você, não conta uma bênção, só conta troço. Ele negocia com o pecado. Ele já não vê o pecado mais como pecado. Aí ele começa a permitir as coisas que ele não fazia antes, porque ele já não vê problema mais. Ah, não, isso não tem nada a ver, isso pode. Ah, não, isso é só um pouquinho. Não pode embriagar, mas beber um pouquinho pode. Isso ele pode. começa a nivelar, né? Começa a flexibilizar o pecado. É fato. Irmão Coraci. Pede para ler o capítulo 4, versículo 29 e 30. Vamos ler o capítulo 4, versículo 29 e 30. Pastor, o irmão Coraci, não saia da vossa boca nenhuma palavra. A minha Bíblia está dizendo suja, suja, mas unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Olha que coisa linda! E não entristeçam o Espírito de Deus, o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, irmãos, na verdade, a gente precisa lutar. É aquilo que eu falei, irmãos, não é fácil. Se a gente dizer assim, olha, ter uma vida reta diante de Deus é fácil? Não é fácil, porque a gente precisa de renunciar, irmãos. Tem muita renúncia. Jesus vai dizer que aquele que não, ele precisa renunciar. Se a gente não renunciar algumas coisas, a gente não vai ser cheio do Espírito Santo. E é interessante que o texto, Paulo, ele não vai dizer assim, talvez vocês podem ser cheios do Espírito. Não. Ele vai dar uma ordem: enchei-vos do Espírito Santo. E a gente entende que nós precisamos entender da onde nós vimos, o que Cristo fez nas nossas vidas e o que Ele pode fazer através das nossas vidas. Eu tenho certeza que eu vou falar que todos nós aqui somos agentes de salvação. Todos nós aqui somos instrumentos para abençoar vidas. Todos nós aqui fomos chamados para fazer a diferença. Todos nós aqui somos sal e luz do mundo. É eu que estou dizendo isso? Ou é a palavra que está dizendo? É a palavra que está dizendo. Então a gente precisa viver a palavra. A lição, na verdade, a carta de Efésios, ela pode ser muito mais explorada. Tanto é que, se vocês lerem a lição, ele não conseguiu falar do capítulo 5 e do capítulo 6. Ele foi até o capítulo 4. Mas eu quero fechar aqui, irmãos, no capítulo... Eu quero fechar aqui com o capítulo... No capítulo 5, mas deixa eu ver aqui. No
capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 20. Eu quero fechar com os irmãos no capítulo 4, no versículo 17. 4:17 até o 23 e depois o 5 ao 20. Diz assim o texto: isto, portanto, digo no Senhor e testifico: não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo todo o seu entendimento obscurecido, separados da vida com Deus, concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, tornando insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Olha como é que Paulo está tratando a igreja. Essa carta, irmãos, é para crente. Essa carta não é para quem está lá no mundo, não. É a igreja que está valendo essa carta. Mas não foi assim com vocês. Aí agora ele traz a responsabilidade para nós, né? Não foi assim com vocês. Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar que nele foram instruídos, segundo a verdade de Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe, segundo os desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza criada em Deus, em justiça, em retidão, procedentes da verdade. É um chamado, irmãos. Ser crente é até fácil. A gente vir para a igreja, agora assim, mergulhar na palavra de Deus, eu fico pensando porque assim, o nível ele é você quem mede. A pergunta é assim: o quanto eu quero conhecer de Deus? Se você dissesse, não, eu quero conhecer muito de Deus, aí você vai fazer o que? Você vai mergulhar, ok? O que eu sei já está bom. Porque tem gente que acha assim, não, eu já estou salvo, é o que importa. Mas assim, aí eu sempre lembro desse texto, né? Daquele rio que aquele homem entra, ele entra com as águas no tornozelo, ele vai andando. Então assim, nós somos esses. Às vezes a gente entra no rio, mas nós estamos satisfeitos com as águas do tornozelo. A gente precisa mergulhar para buscar mais em Deus. E aí, fechando aqui, no capítulo 5, versículo 15 em diante, ele vai dizer: portanto, mais uma vez, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Olha, a gente precisa ter cuidado, né? Vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando o tempo, bem o tempo, porque o tempo para nós é muito. A vida é como um vapor que aparece logo desvanece, né? É como uma sombra, é como um conto ligeiro. O salmista vai dizer: a vida é como um conto. Alguém contou um conto, passou a vida. E dizer: porque os dias são maus, por esta razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Aí vem a ordem: e não se embriaguem com vinho, pois leva à devassidão, mas deixe-se encher pelo Espírito. Aí, ao contrário daquele crente carnal que fala palavra torpe, que fala palavra suja, que fala, aí como o homem cheio do Espírito Santo vai falar, vai dizer assim, falando entre vocês com salmos, olha que coisa linda, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas, irmãos, e que nós possamos assim desejar estar cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe a nossa vida.